Olá, pessoal, eu sou a Carol Prado, eu sou head do Cubo LXP. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre qual a relação entre desempenho, conhecimento e competência. E por que esse papo é tão importante. Como vocês já sabem, o Cubo é uma plataforma de educação corporativa com foco em desenvolver e amadurecer os processos de educação corporativa e gestão do conhecimento nas empresas. E por isso a gente está trazendo esse assunto aqui hoje. Bom, vamos lá. Qual a diferença entre avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos e competências, né? Trouxe aí a Nazaré pensativa exatamente para gerar aí essa reflexão em vocês, né? É tudo a mesma coisa, né? Faz tudo parte da mesma construção. Quando a gente olha para o contexto de conhecimento e competência, são coisas diferentes, tá? E aí, quando a gente olha, né, para esse conceito, né? Conhecimento se refere ao domínio dessas informações. Tem a ver com quanto você conhece da teoria, o quanto você conhece sobre estudos de caso, etc., mas não necessariamente sobre a aplicabilidade na prática. Ou seja, você pode ter conhecimento de alguma informação, mas isso não comprova a sua competência. E aí a gente vai para esse segundo nível, que é o nível de competência de fato, né? Ou seja, é a capacidade de aplicar esse conhecimento, é a habilidade, é o saber fazer e é também um pouco aí do querer fazer, né? De realmente entregar, de realmente construir uma ação com base naquele conhecimento que foi aprendido. Ou seja, envolve o saber fazer, o querer ser, né? Isso é bem importante. E é por isso que a competência engloba o conhecimento. Quando a gente vai lá para o antigo chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, é isso que compõe uma competência. Ou seja, conhecimento é uma parte da competência e para que ele realmente se transforme em impacto, né, em resultado na rotina da empresa, é necessário aí trabalhar toda essa construção desse conhecimento dentro da organização, de forma conectada com a operação. E por que isso é tão importante, né? Vamos também voltar um pouquinho lá atrás sobre a questão da avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho tem como objetivo olhar para aquilo que o indivíduo fez naquele período, né? Quando a gente pega ali todos os processos de RH, a ideia realmente é validar o quanto ele está entregando da sua meta, o quanto ele está entregando dos seus processos, das suas tarefas que estão lá na sua responsabilidade, na sua descrição de cargos, etc. Então, isso analisa muito o comportamento, a produtividade, a qualidade das entregas e essa capacidade, obviamente, de cumprir metas, né? Então, a gente tem ali um processo de avaliação, né? E normalmente isso acontece periodicamente, olhando, né, para esse período anterior, trazendo esses feedbacks ali de superiores, de pares, enfim, né, de todo mundo aqui que constrói essa rede, além da própria autoavaliação do colaborador. E o objetivo é já olhar para esses pontos fracos, ou seja, né, já trazer o feedback positivo, tomara que sim, né? E trazer também esses pontos ali que devem ser ainda desenvolvidos, ou seja, os pontos que são fundamentais para gerar ali um novo plano de desenvolvimento individual, etc. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um vendedor, né, que está ali fazendo os seus processos, executando suas rotinas, ele também tem ali suas entregas, suas metas e também tem, né, os resultados que são esperados dele. E é importante que ele tenha, né, todo o conhecimento suficiente para executar aqueles processos. Então, aqui, quando a gente olha as palavras-chave, a gente está falando de meta, resultado, feedback, enfim, isso é avaliação de desempenho. Quando a gente vem para o contexto de avaliação de conhecimento e competências, o grande diferencial é que isso, na verdade, te permite preparar as pessoas para essa fase que a gente falou, que é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela olha para o passado. Quando a gente olha para a avaliação de conhecimentos, a gente mapeia, diagnostica, olhando para o próximo passo, para o futuro, ou seja, o que a pessoa vai se desenvolver exatamente para que ela esteja preparada para a avaliação de desempenho. E quando ela ocorre, né? Aí, enfim, pode acontecer nos processos ali de seleção, para identificar se o colaborador, futuro colaborador, né, o candidato, tem as competências necessárias para a vaga, pode acontecer durante os programas de desenvolvimento, então, junto com o treinamento, com uma trilha, uma ação de gamificação, um programa de liderança, enfim, para identificar essas lacunas de conhecimento através da autoavaliação, ou seja, o adulto no centro ali da aprendizagem, trazendo os seus gaps de fato. E para isso, né, ele tem ali toda uma estrutura para poder mostrar que ele tem gaps, para poder mostrar que ele precisa de conhecimento além para evoluir. Ou seja, ele faz com que o indivíduo demonstre qual é o seu repertório de fato, né? E quais são as habilidades que ele entende que ele precisa adquirir. Porque ele também vai trazer com honestidade, com transparência para esse processo, porque não é um processo avaliativo punitivo. E sim, na verdade, com foco em preparação, de forma
preventiva e não reativa, né? Então, o foco é diagnosticar para a posterior ação, sem punir quem está trazendo ali um gap de capacitação, um gap de conhecimento, tá? Então, essa necessidade de treinamento nasce a partir dessa autoavaliação dos conhecimentos. E por isso é diferente de uma avaliação de desempenho, porque a ideia é que isso prepare, faça com que as pessoas tenham consciência dos seus pontos a desenvolver antes do processo de avaliação de desempenho. Exemplo, né? Ali uma pessoa que precisa conhecer de leis tributárias, sabe que é importante ali aprender sobre aquilo, tem uma dinâmica de trabalho ali, enfim, mas entende que ele precisa adquirir uma nova habilidade, por exemplo, para operar especificamente ali em um processo, etc. Então, aqui a gente trabalha com o adulto se envolvendo nesse mapeamento para que ele possa ser desenvolvido depois, para que ele chegue de fato na avaliação de desempenho capacitado, preparado e, de fato, ali com todo o conhecimento que ele precisa para entregar o seu resultado ao longo desse período. Então, o Cubo Skills, por exemplo, né, que é a funcionalidade do Cubo, tem esse papel de avaliar os conhecimentos e competências, permitindo que as pessoas se preparem para a avaliação de desempenho e tenham suporte a esse processo de desenvolvimento antes de serem avaliadas. Isso é super importante, tá? E aí, quando a gente fala, né, da competência, né, por que ela é tão importante? Exatamente porque ela é composta por conhecimento, habilidade e atitude. Então, para você chegar numa avaliação de desempenho já preparado, você precisa ter o conhecimento, acesso ao conhecimento, a capacitação, tempo e prática para ganhar habilidade e, obviamente, desenvolver a sua atitude, sua postura para realmente colocar aquele conhecimento em operação. Então, não adianta também capacitar de forma emergencial perto da avaliação de desempenho. Não adianta fazer só uma capacitação em sala de aula e achar que isso vai garantir a consolidação desse conhecimento. Não, muito pelo contrário. Você precisa desse time para as pessoas desenvolverem essa habilidade, essa atitude e conseguirem, de fato, entregar esse resultado. E por isso é tão importante, né? Por que isso vai impactar diretamente ali na avaliação de desempenho? Exatamente porque o conhecimento é uma parte do processo para construir a competência, né? Então, você consegue gerar ações de capacitação que vão trazer essa teoria, que vão trazer esse conhecimento ali no nível conceitual, teórico, mas precisa ir para a prática do trabalho, precisa se transformar em competência juntando com a habilidade, com a atitude. E por isso a competência é a consolidação desse conhecimento, ou seja, é de fato começar a trazer resultado, porque o conhecimento passa a ser aplicado e, inclusive, essas pessoas começam a disseminar, replicar esse conhecimento para o time, para a empresa, etc. Só assim se constrói, de fato, o desenvolvimento. Então, por que a gente vai conseguir, né? Como que a gente vai conseguir fazer uma avaliação de desempenho produtiva se a gente não trabalha o nível do conhecimento, o nível da competência? É fundamental que se tenha, inclusive, esse timing para fazer o desempenho realmente acontecer. E que exista um processo que consolide esse conhecimento durante a operação. Isso é fundamental. E aí é por isso que a gente brinca que tem uma sequência mágica, né? Primeiro você começa, você tem que fazer ali o treinamento, depois você melhora, e aí você vai, de fato, trazer ali esse conhecimento, essa prática da capacitação para conseguir entregar uma avaliação de desempenho, para conseguir entregar times realmente preparados para essa avaliação no tempo certo, né, da forma correta, tá? E aí vamos pensar aqui, né? Você aí como um colaborador de uma empresa, né? Você pode estar aí no processo de educação corporativa, mas você também faz parte desse processo aí de avaliação de desempenho. Como que é o processo de avaliação de desempenho na sua empresa hoje? O quanto isso se conecta com o processo de desenvolver competências ao longo do tempo? Como isso está estruturado? Como é que esse processo é acompanhado? Não só pelo RH, mas também pela liderança, mas também você, no seu pedacinho. Como é que você trabalha o desenvolvimento das suas competências ao longo do processo antes da avaliação de desempenho? Não basta escrever um PDI, não basta ter um plano de desenvolvimento individual escrito ou registrado no sistema. É preciso realmente desenvolver, né, essa competência. Durante a avaliação de desempenho, fica claro para você como os conhecimentos, habilidades e atitudes impactam nesse bom resultado? Fica claro para você ali o que você precisa aprender, como você precisa praticar, quais resultados são esperados dessa prática, qual que é a postura esperada da sua aplicação desse conhecimento na operação, na rotina. Se não fica claro para você, quanto mais imagina aí para as outras pessoas que não estão envolvidas no processo de educação corporativa, né? Outro ponto. Seu desempenho é mensurado a partir de conhecimentos basilares para o resultado esperado. Então, por exemplo, o quanto seu desempenho está atrelado, de fato, a capacitações
que você recebeu nesse período e que realmente impactam no negócio. Então, por exemplo, a gente pode ter ali um time fazendo uma capacitação sobre inteligência artificial, mas esse é de fato o tema que hoje impacta diretamente no resultado do negócio ou é uma preparação para o futuro? Isso também precisa ser analisado do ponto de vista de entender quais são essas diferenças e, de fato, o que vai gerar resultados de forma imediata. Tá? Bom, e aí na teoria, né, o que é importante, né? Você tem que ter ali as chances de capacitação, de mentorias, de treinamentos, de ações de gamificação, programas de liderança, enfim. Você tem que ter acesso a esses momentos. Mas depois você precisa ter esse tempo de prática, né? Então, por isso que também, ao avaliar, né, o resultado de uma capacitação, você também precisa de uma linha do tempo para conseguir averiguar, de fato, o resultado dessa capacitação e o quanto ela impacta no desempenho. E por isso é importante olhar para a prática no trabalho, acompanhar, corrigir pontualmente, orientar, revisar algum tipo de conhecimento, até porque na capacitação, pessoal, a gente não consegue absorver 100% naquele momento, a gente absorve uma boa parte, mas inclusive a curva de aprendizagem, né, a curva de retenção desse conhecimento cai. Então é fundamental que a rotina permita essa prática para que esse conhecimento se consolide. E aí, só depois, de fato, você vai poder ser avaliado por ter aplicado aquela competência na sua rotina, no seu dia a dia. Porque todo esse percurso de aprendizado vai acontecer no timing correto, considerando que esse conhecimento, né, inicial lá atrás é fundamental para existir essa competência. E que a competência demanda a prática, demanda a aplicação desse conhecimento para, de fato, gerar resultado. Então, por isso, né, é fundamental, mas é assim mesmo na sua empresa? Fica aí essa provocação. De fato, vocês dão esse tempo para o conhecimento amadurecer, para a prática ser feita, corrigida, orientada, para depois esse desempenho ser realmente avaliado? E na prática, né, o que a gente vê muitas vezes uma avaliação de desempenho é estruturada a partir de modelos de mercado que são mais genéricos, né, baseado em entrega, resultado, valor e cultura, e não olhando também ali para esse desenvolvimento de conhecimento e de competências, né. Normalmente não existe um processo estruturado para que o desempenho seja construído ao longo dos meses, ou seja, vai lá, constrói seu PDI, tchau, boa tarde, né, e deixa a pessoa sozinha nesse processo. Sendo que, na verdade, é importante construir toda essa jornada e dar a oportunidade de construção dessa jornada, né? E, por último, as empresas acabam cobrando, às vezes, por algo que não tem uma ação prévia para potencializar a chance de sucesso de uma pessoa diante das expectativas existentes. Ou seja, a conta não fecha. É fácil cobrar, sendo que você também não trouxe ali toda uma estrutura para fazer com que aquele conhecimento aconteça, para fazer com que a competência seja, de fato, desenvolvida. Né? E aí é difícil, né, gente? Então, aqui a gente traz exatamente a discussão sobre o que vem sendo falado hoje, né, no mercado, que são as skills organizations based, ou seja, as organizações baseadas em competências, em skills. Tá? E isso é importante para construir uma verdadeira cultura de desempenho a partir de gestão de competências. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então vamos lá, mas recapitulando aqui, né? O lembrete aqui. Conhecimento é a base. A habilidade mostra que você não pode só saber, você também precisa aplicar, né? Atitude tem a ver com motivação, comprometimento, a pessoa realmente ali ter a capacidade de trabalhar em equipe, querer trabalhar em equipe, né? Para um bom desempenho, é fundamental saber o que é esperado. Feedback regular é fundamental para você saber o que você tem que continuar aprendendo. Oportunidade de desenvolvimento é fundamental para você conseguir desenvolver conhecimentos. O ambiente, obviamente, que valoriza o aprendizado, a colaboração e o reconhecimento, é um ambiente com maior potencial de desenvolver competências. E quando a gente fala aí das habilidades individuais, das capacidades individuais, a estrutura também precisa, né, prover ali as condições para a execução das metas. Ou seja, esses são fatores para ter uma avaliação justa de desempenho, para que você tenha toda uma construção de uma organização que é baseada, né, nas skills, né? Ou seja, que você consiga entregar uma organização aí fundamentada em habilidades, tá? E por isso é tão importante a gente olhar, né, para primeiro ali construir, né, uma estrutura de conhecimentos
para que você consiga, de fato, mapear essa primeira camada, essa primeira etapa da construção das competências. E, claro, né, a gente não pode esquecer das atitudes. É fundamental que essas atitudes também sejam construídas e moldadas a partir também do próprio repasse de conhecimento. Então, também tem uma etapa da atitude que também é construir esse comportamento, né, através dos conhecimentos, ou seja, através de conscientização, informação, discussão e reflexão, experiências e vivências, simulações, reforço positivo e reconhecimento, feedback e programas específicos focados aí em habilidades socioemocionais. Por isso que a gente vem ouvindo falar tanto aí sobre cada vez mais a gente perceber a importância das soft skills, especialmente em tempos de inteligência artificial, exatamente porque é o que nos diferencia, tá? Então é fundamental entender que essa atitude está conectada com esse comportamento e que é uma característica individual também baseada em valores, memórias, em caráter, etc., que são características pessoais. Mas que sim, você pode desenvolver, né, essas atitudes, melhorar, amplificar essas atitudes dentro do time. Tá? E o que está ao alcance aí das empresas, né? O que está ao alcance das empresas é exatamente desenvolver essas ações aí educacionais para disseminar esses conhecimentos conectadas com essa expectativa da avaliação de desempenho. Ou seja, né, utilizar o máximo possível aí do processo da aprendizagem em si para fazer esse aprendizado acontecer dentro do contexto, conectado ali com as habilidades esperadas, com as competências esperadas para as funções, equipes, etc. E aí aqui eu trouxe a pirâmide de aprendizagem, exatamente mostrando que, na verdade, essa aprendizagem também acontece de várias formas, né? Não só ali no modelo também formal, mas também no modelo incidental, como diz o Conrado da Nove, né? Exatamente porque a gente entende que você aprende ensinando, lendo, praticando, discutindo, observando, enfim, de uma série de formas. E que isso permite, né, que as empresas tenham uma possibilidade, aí, uma variedade, né, de ações educacionais muito grande. Mas o que é importante lembrar é, não existe desempenho sem desenvolvimento de conhecimento. Então, primeiro, né, o que a gente recomenda é que você faça esse diagnóstico de conhecimentos, que vocês avaliem quais são esses gaps, essas lacunas dentro da estrutura, que depois você, de fato, estruture um plano de ação conectado ali com a realidade da empresa, com as funções, cargos, enfim, metas do time, operação do negócio, indicadores que são esperados, enfim, tá? E que depois você, aí sim, né, tenha ferramentas suficientes para fazer a mensuração desses resultados, por isso a tecnologia é tão importante, por isso uma plataforma LXP é tão importante, por exemplo, e para depois você, de fato, ali entender, né, se você desenvolveu ou não essas pessoas de forma transparente, assertiva, enfim, sem desperdício de tempo, dinheiro, investimento, etc., né? Então, de novo, volto lá atrás naquelas perguntas que a gente fez, né? A avaliação de desempenho e a avaliação de conhecimento e competência é a mesma coisa? Claramente não, né? O conhecimento é a base para o bom desempenho das pessoas e do time, junto com as habilidades e atitudes, claro, mas inclusive para fomentar e impulsionar atitudes positivas, ou seja, é difícil alguém querer ter uma atitude diferente, se envolver mais, ser mais proativo, se essa pessoa também não tem segurança, não tem conhecimento suficiente. Então, por isso é tão importante. E aí vem algumas recomendações aí em relação a essa discussão, né? Primeiro, construir essa matriz de conhecimento do seu negócio, da sua empresa e validar isso com os líderes. Então, por exemplo, o conhecimento que é demandado de uma indústria é diferente de um conhecimento demandado de uma empresa de software. O conhecimento demandado de uma indústria farmacêutica é diferente do conhecimento demandado de um laboratório. Então, construir essa matriz de conhecimento é fundamental e é importante, obviamente, ter os líderes nesse processo para que garantam essa visão sistêmica, tá? Segundo, correlacione essa matriz com as funções disponíveis ali no seu modelo de cargos, ou seja, para cada função, qual é o conhecimento que é esperado, que é exigido daquela função, inclusive em que nível de conhecimento, né? Ou seja, por que isso é tão importante, né? Por que é fundamental saber disso? É diferente eu exigir de um analista de marketing nível 1 determinado conhecimento em relação ao analista de marketing nível 3. A senioridade impacta, sim, na profundidade desse conhecimento, na prática desse conhecimento, na habilidade, no resultado que é entregue, enfim. Então, é importante também diferenciar isso numa escala pelo nível de senioridade, tá? Rode o diagnóstico com essas pessoas, entendam quais são esses gaps, quais são essas lacunas, para que vocês, de fato, consigam identificar ali
o que é esperado de cada time, de cada pessoa, da empresa como um todo, do ponto de vista, inclusive, de ações a serem priorizadas na capacitação. Né? Ou seja, determinadas pessoas podem ser priorizadas para determinado conhecimento e outras não, porque elas já detêm aquele conhecimento ou já detêm aquela prática, aquela habilidade. Tá? Então, é fundamental rodar esse diagnóstico envolvendo aí os adultos nesse processo de autoavaliação. Isso traz uma maturidade muito grande para o processo e um envolvimento, uma corresponsabilidade ali muito importante. E aí, por isso que a gente fala bastante, né, de rodar, por exemplo, aqui a gente traz um exemplo aqui na tela, rodar aqui, né, as avaliações de skills, por exemplo, para identificar ali o nível de competência dos times antes e depois das ações educacionais. Então, além de ter a opção de fazer ali um diagnóstico geral, periódico, para você monitorar esses conhecimentos, você também pode ir atualizando esse diagnóstico à medida que você vai realizando as ações educacionais. E aí você vai gerando esses indicadores e essas métricas, inclusive para o colaborador também se perceber sendo desenvolvido. Por isso que a gente trouxe essa tela também aí com esse radar que pode ser utilizado exatamente para mostrar o antes e depois de uma ação educacional. E aí uma série de dados passam a ser também coletados, né, para saber quantas pessoas têm que ser envolvidas naquele processo de capacitação, qual que é o nível de conhecimento delas, o quanto elas precisam de ser desenvolvidas, onde estão esses gaps de conhecimento, quais são os conhecimentos a serem priorizados. Então, ser data-driven nessa hora é fundamental para que os investimentos sejam feitos de forma correta, sabendo quais são os conhecimentos que demandam mais ou menos investimento, tá? E aí, por último, pessoal, para fechar esse nosso papo rápido aí, ficam essas 3 dicas, né? Comece do começo. Comece simples, né? Identifique quais são os conhecimentos críticos para o seu negócio, atue neles primeiramente, foque bastante energia neles, tá? Identifique quais são essas lacunas de conhecimento e quem são as pessoas que precisam ser desenvolvidas, quem são as pessoas que precisam desse impulso baseado no conhecimento inicial e faça a gestão do conhecimento na sua empresa para entender de fato ali onde estão os repositórios de conhecimento, seja em plataformas de educação corporativa, bases de conhecimento, etc. E faça com que as pessoas de fato tenham acesso a esse conhecimento para que possam operar melhor aí nas suas tarefas no seu dia a dia. Então, essas são as 3 dicas de ouro aí para começar, de fato, a fazer a diferença nos seus processos de avaliação de desempenho com base em conhecimentos que geram habilidades, que geram atitudes, para, de fato, formar pessoas com competências para serem avaliadas aí no seu processo recorrente de desempenho. É isso, a gente fala numa próxima. Sigam o Cubo LXP no Instagram, @CuboLXP, e até mais.